Olá, meninos e meninas da Bahia, do Brasil. Estamos voltando aqui, né? Estamos retomando a sequência das nossas aulas para essa preparação ser a melhor possível. Não vamos parar de estudar, não vamos parar de nos concentrar, de buscar todo dia o conhecimento. E hoje eu queria falar uma coisa sobre repertório sociocultural. É preciso que você fique atento às notícias, ao que está ao redor do mundo, onde estão explodindo as bombas, aonde estão surgindo as curas, aonde estão acontecendo as convulsões políticas. Atenção, moçada, repertório sociocultural é fundamental, não é só para redação não, para todas as disciplinas. Vamos nessa, mais um dia de aula, TV Enem. Olá, turma, tudo bem? Eu sou Paulo Serrão, professor de História. Vim aqui trabalhar com vocês com muito orgulho, muito prazer, né, em estar participando desse projeto maravilhoso. Vou trabalhar hoje o tema cultura medieval, ou simplesmente a Igreja Católica na Idade Média, tá? Vamos trabalhar a Igreja Católica na Idade Média. Mas, Serrão, a Igreja, o cristianismo surgiu na Idade Média? Não surgiu, não. O cristianismo surge no Império Romano, onde ocorreu perseguição e só posteriormente, né, foi aceito, né, pelos romanos e difundido no mundo ocidental, né, hoje é a religião que predomina, né, no mundo ocidental. Beleza? Mas, Serrão, vem cá. Esse cristianismo, né, essa Igreja Católica, ela é detentora de muitas terras. Eu sempre ouvi falar isso. Isso procede? Procede. Por quê? Porque ela recebeu muitas doações de terras, principalmente no Império Carolíngio. Senhor, no Império Carolíngio. Inclusive para a construção do famoso Vaticano, tá certo? Aquele terreno que nós chamamos hoje de Vaticano, que é considerado o menor estado, o menor país do planeta. Beleza? Mas vamos observar um pouco as características desse cristianismo, como né, heresia, né, a investidura. Tudo isso nós iremos trabalhar a partir de agora, tá? Vamos ver na tela. Vamos nessa. A Igreja Católica na Idade Média. É importante salientar que os renascentistas lá no mundo, né, moderno, né, no renascimento cultural, vai chamar esse período, né, de Idade das Trevas. E por que os renascentistas chamam esse período de Idade das Trevas? Porque foi um período marcado pela cultura, pela dominação cultural da Igreja Católica. Mas os renascentistas se esquecem que se não fossem os mosteiros da Igreja Católica, nós não teríamos informação sobre os gregos, sobre os romanos. Então é uma visão preconceituosa que eu não acho bacana. Então vamos esquecer essa ideia de Idade das Trevas e vamos trabalhar um período específico da história. Mas, Serrão, meu lindo, quais são as características desse cristianismo, né, na Idade Média? Percebam, é uma religião que monoteísta. Faz parte do tripé monoteísta. Nós temos, né, os hebreus, né, com o judaísmo, nós temos o cristianismo e nós temos o islamismo, né, as religiões monoteístas, tá certo? Acredita apenas em um Deus. Nós temos, as outra característica, é universal, né? O cristianismo está presente, né, no mundo de forma geral, tá certo? Em todas as partes do planeta tem uma influência, alguém que é cristão, tá? É uma religião que se diz pacifista, defende a paz, tá? É salvacionista, vai salvar você de qualquer tipo de sofrimento. Serrãozinho, essas são as características. Poxa, mas Serrão, eu fiquei sabendo que o cristianismo, que a Igreja Católica estava presente em outros setores
da Idade Média, inclusive tendo influência política, econômica. Isso procede, professor? Procede. Então percebam que o cristianismo ele tinha um monopólio da educação e cultura, tinha um poder econômico e político. Estou falando da Idade Média, cuidado, Idade Média. Tinha um poder espiritual, o poder eclesiástico e o poder temporal, né? Uma constituição do Estado eclesiástico, né? Ligado à questão política. Então enxergue isso. O que é que nós iremos fazer agora? Nós iremos resolver algumas questões. Como é que vai funcionar a nossa dinâmica nesse momento? Eu vou ler a questão. Quando acabar a leitura da questão, eu vou dar para você 30 segundos para resolver a questão. Você vai marcar no seu caderno o gabarito. No final das questões, eu vou dizer para vocês o gabarito e vocês irão identificar se acertou ou não essa questão. Combinado assim? Vamos que vamos. Vamos para a primeira questão. O Quarto Concílio de Latrão, em 1215, decretou medidas contra os senhores seculares, caso protegessem heresias em seus territórios, ameaçando-os até com a pedra dos domínios. Já antes do concílio, e como consequência dele, as autoridades laicas decretaram a pena de morte para evitar a disseminação de heresias em seus territórios. A começar por Aragão, em 1197, Lombardia, em 1224, França, em 1229, Roma, 1230, Sicília, 1231 e Alemanha, em 1232. A respeito das heresias medievais, é correto afirmar, preste atenção e marque seu gabarito. Você vai ter 30 minutos para marcar. O termo heresia designava uma doutrina contrária aos princípios da fé oficialmente declarada pela Igreja Católica. Letra B. Os heréticos eram filósofos e teólogos, que debatiam racionalmente a natureza divina e humana da Trindade no século XIII. C. A Igreja tinha atitudes tolerantes com os hereges de origem popular que propunham uma nova visão ética da instituição eclesiástica. D. Os primeiros heréticos apareceram nos séculos XII e XIII e defendiam antigas doutrinas difundidas pelo Império Otomano. E a heresia era conciliável com o poder temporal do Papa, mas provocou a ruptura das relações entre a Igreja e o Estado. 30 segundos. O relógio está correndo. Olha o reloginho. Pronto, vamos nessa. Tá? Chegamos aos 30. Vamos para a questão 2 no final do gabarito. Lê o trecho a seguir. A regra transferiu o ideal helênico da polis como comunidade autossuficiente para a comunidade cristã. O mosteiro deveria ficar isolado, cercado por terras e muros, deveria ter extensão suficiente para satisfazer as necessidades materiais e espirituais do grupo, né? Mediante a divisão e a corporação. A vida cotidiana era equilibrada entre o trabalho, o serviço religioso, o estudo. A polis espiritual de São Bento, como parte do Império Cristão, é o símbolo da transição da antiga civilização mediterrânea para a civilização ocidental. Da polis para o Império, deixa eu ver aqui, acho que eu me perdi, da polis para o Império Territorial. E mais tarde o estudo territorial. Da civilização urbana para a civilização agrícola feudal. Do mito pagão para o espírito de Cristo. Sobre o papel da regra de São Bento para o mundo medieval, é correto afirmar, levando em consideração o texto de Éric Voegelin, que teve importância secundária no contexto da transição da Idade Antiga para a Idade Média. Ofereceu um modelo de construção civilizacional para a Idade Média. Desenvolveu uma consciência crítica nos monges que se rebelaram contra o papado. Impediu que os monges estudassem e cumprissem suas atividades sacerdotais. Não teve nenhuma importância. 30 segundos. Isso,
isso. Vamos agora para a resposta dessas duas. Depois nós voltamos, temos mais outros detalhes, tá certo? Caso dê tempo para a gente trabalhar. Vem comigo. Vamos lá. A questão 1, gabarito letra A. Você acertou? A palavra heresia vem do grego aires, que significa desvio, tá? Senhorzinho. Então, a resposta é a letra A. Vamos para a questão 2. Gabarito letra B. Você acertou? Tenho certeza que sim, tá certo? Qual é o meu objetivo aqui? É a sua aprovação. Espero que você tenha entendido um pouco sobre a Igreja Católica na Idade Média, né? Um pouco sobre a cultura da Igreja Católica, tá certo? No mais, beijos e até a próxima aula. Abraço. Fala pessoal, tudo bom? Meu nome é Leonardo, sou professor de Química e para quem já me conhece deve estar se perguntando, ué, hoje ele não veio com a camisa do Galícia, não vai falar do Galícia? Ah, achou errado, vim hoje com o bandeirão do Galícia, vou estar com cheiro de naftalina, vou até colocar aqui no pescoço. Bandeira para mim especialíssima, comprei essa bandeira quando o Galícia foi campeão da 2ª divisão do Campeonato Baiano. Você deve estar dando risada. Ele comemora 2ª divisão do Campeonato Baiano. Valorize sempre suas conquistas. Só quem estava na competição sabe o duro que foi conquistá-la. E falando em conquista, vamos falar da a sua aprovação do Enem. Então vamos nessa. Vamos continuar aqui a nossa saga com a termoquímica. Vamos trabalhar o cálculo na variação de entalpia de padrão de formação e também na variação de entalpia de combustão. Começaremos aqui com a entalpia padrão de combustão. Deixa eu pegar aqui meu laser de combustão. Lembrando que essa reação padrão de formação é a formação de um mol do produto, né? De formação de um mol do produto a partir de substâncias simples na sua forma alotrópica mais estável. Aí o aluno, ai meu Deus do céu, que é a substância simples, meu povo, aquela molécula, aquele composto formado por um tipo de elemento só. Aqui eu tenho o hidrogênio e o oxigênio. E a alotropia? A alotropia é quando eu tenho substâncias diferentes formadas pelo mesmo tipo de elemento, tá bom? Aqui eu tenho uma variação de entalpia igual a menos 68,3. Importante ressaltar que a substância simples, na sua forma alotrópica mais estável, foi convencionado que equivaleria a igual a zero. Então, essa variação de entalpia é associada à molécula de água, já que as substâncias simples é equivalente a zero. Então, essa variação aqui é associada à entalpia padrão de formação da molécula de água. Perceba que tem um valor negativo, é uma reação exotérmica, mas as variações de padrão aqui eu tenho valores tanto negativo, exotérmica, como uma variação positiva endotérmica. Professor, um aluno mais atento, ali tem quilocalorias, e no quadro que você está mostrando aí embaixo, eu tenho um valor de menos 241. Pois é, mas aqui está em kilojoules. Não esqueça que 1 caloria equivale a 4,18 joules, tá bom? Outra coisa que você pode chamar a atenção. Professor, você disse que a substância simples era igual a zero, foi convencionada igual a zero. E eu estou vendo o ozônio com valor de mais 142. Não era para ser igual a zero? Não esqueça que a forma mais estável entre o ozônio e o oxigênio, que são compostos alotrópicos, o oxigênio é mais estável. Ele sim tem um valor igual a zero, tá bom? Vamos agora falar de entalpia padrão de combustão. Importantíssimo porque vem, cai no Enem, tá? Vocês têm de saber a reação de combustão completa, é aquela que tem como produto o gás carbônico e a água, tá? O que vocês têm que fazer depois, se baseando aí na lei de Lavoisier, é balancear a equação química. Mesma quantidade de elementos que eu tenho no reagente, 8 carbonos, eu tenho que também ter no membro dos produtos, tá bom? Aqui eu tenho uma combustão do composto butano,
constituinte aí dos isqueiros, o combustível é o butano, o comburente é o oxigênio, e esta reação libera menos 5.756, ou seja, libera 5.756 kJ. Ou você fala libera ou você fala o valor negativo, né? Acabei falando os dois. Perceba que no quadro que eu trago aqui de algumas moléculas, todas, dentro de algumas moléculas de composto, todos têm um valor negativo, né? Toda combustão vai liberar energia, por isso que os valores são negativos, e são importantíssimos esses valores, que aí a gente consegue mensurar a variação de entalpia, a eficiência de cada composto desse. E falando em eficiência, vai ser a questão que a gente vai resolver agora, que foi do Enem de 2014. Vamos ler? A escolha de uma determinada substância para ser utilizada como combustível passa pela análise da poluição que ela causa ao ambiente e pela quantidade de energia liberada em sua combustão completa. Olha lá o que a gente tinha falado. O quadro abaixo, né, esse quadro aqui, apresenta a entalpia de combustão de algumas substâncias. As massas molares do elemento hidrogênio, carbono e oxigênio são respectivamente iguais a 1 grama por mol, 12 gramas por mol e 16 gramas por mol. Então tem um quadro aqui com as substâncias, suas respectivas fórmulas, que é importante para a gente determinar a sua massa molar, e a entalpia de combustão de cada uma delas, né? Kilojoules por mol. Ou seja, a gente vai trabalhar aqui com joules. Primeiro passo, vocês acharem a massa molecular. Vamos começar com acetileno. O acetileno, né, eu tenho 2 carbonos e 2 hidrogênios. Você vai ter que multiplicar a massa do carbono, que é 12, vezes 2, que é a quantidade que tem na molécula, né, a sua atomicidade, mais a quantidade de hidrogênio vezes a sua massa molecular, que é equivalente a 26 gramas por mol. Você vai achar a massa molecular de cada uma delas. Em seguida, né, continuando aqui com acetileno, vai dividir a energia, né, liberada, a entalpia de combustão, por essa massa, já que ele quer a relação, né, aliás, eu nem acabei nem falando qual é o enunciado, né, foi aqui abafado fazendo a questão. O que a questão quer, né? Levando-se em conta somente o aspecto energético, a substância mais eficiente para a obtenção de energia na combustão de 1 kg de combustível é... Então, aqui primeiro, já falei, né? Já deu um spoiler do que ia falar. Primeiro você vai fazer a massa molecular, né? Achar a massa molecular, como eu disse. Dividir essa energia pela massa, já que ele quer a relação da energia com a massa. Só que ele não quer por grama, né? Você achou a massa molecular gramas por mol e achou a relação de kilojoules por grama. Ele quer a relação por quilograma. Ora, 1 kg equivale a quantos gramas? 1000. Então, você multiplica esse valor por 1000 e eu tenho 50.000 kilojoules, né? 50.000 kilojoules liberados, né? Em relação a acetileno, vamos agora fazer com etano. O mesmo modus operandi, eu vou achar a massa molecular, nesse caso do etano é igual a 30 gramas por mol, dividir pela energia liberada, vou achar um valor de 52 kJ, aproximadamente 52 kJ por grama, e em seguida multiplico por 1000. Ou seja, o etano ele é mais eficiente que o acetileno, né, que tinha 50.000 kJ mol, liberava 50.000 kJ. O etano está liberando 52.000, por enquanto está sendo mais eficiente, porque ele só quer saber em relação ao aspecto energético. Continuando, eu tenho o etanol, que eu tenho uma massa molecular de 46 gramas por mol, dividindo pela sua entalpia de combustão, achei um valor de 30, então tem um valor menor do que os anteriores, então ele não é o mais eficiente. Fazendo em relação ao hidrogênio, eu tenho uma massa molecular fácil, né? H2, 2 gramas por mol. Vou dividir a sua massa pela sua energia. As pessoas, a energia dele é pouquinha, seria o último a marcar, né? Mas não, se você divide a sua entalpia, a energia de entalpia, pela sua massa molecular, você percebe que, por enquanto, ele apresenta uma maior energia, né? Por enquanto ele é o mais eficiente, 121.000 kilojoules
né, que ele apresenta por quilo, né? A gente já fez aqui a multiplicação. E para conferir, vamos fazer com metanol. Metanol, a massa molecular do líquido T2, dividido pela sua entalpia de combustão, apresenta o valor de 17 kJ/mol, 17.000 kJ/mol. Portanto, até então, depois de resolver todos, o que apresentou maior eficiência, maior valor energético foi o hidrogênio. Essa questão pode ser chatinha porque tem contas de decimais, né? Isso talvez atrapalhe. Se você tem dificuldade disso, né, nessas contas, muitas contas, se você demora demais, recomendo que você pratique bastante para fazer em um segundo, muito rápido, né? Que você faça o mais rápido possível, porque eu tenho certeza que a maioria dos seus concorrentes pularão esse tipo de questão. Sentindo dúvida, quiserem um maior contato, eis aí meu Instagram, né? Leonardo Heisenberg, em homenagem ao cientista, e aquela série Breaking Bad tão famosa, tá bom? Um abraço, sucesso aí para todos nessa conquista do Enem. Olá, tudo bem? O assunto que eu vim falar hoje pode parecer distante para muita gente. Intercâmbio, que é quando a gente vive por um determinado período em um país que não é o nosso país de origem, geralmente com o objetivo de estudar ou trabalhar. O intercâmbio traz várias vantagens para a vida de quem faz. Não só, por exemplo, aprender uma nova língua ou um novo ofício profissional, mas principalmente autoconhecimento, conhecer novas pessoas, ter acesso a outras culturas ou poder ver de perto aquilo que estudou sobre cultura internacional nos livros de história. Os ganhos pessoais são enormes e os profissionais também. Aqui no Brasil e em todo o mundo, na verdade, profissionais que falam mais de uma língua são valorizados e têm mais chances de ingressar mais rapidamente no mercado de trabalho porque a quantidade de vagas para esses profissionais é muito maior. Só que muita gente sabe que morar fora não é algo barato e muitas vezes é inacessível ou parece inacessível. Houve um tempo aqui no país em que existia um projeto chamado Ciências Sem Fronteira que ajudava estudantes a cursarem parte da sua graduação ou a pós-graduação fora do país com todas as despesas pagas. Esse programa não existe mais, não pelo menos para novas bolsas. O que acontece? Ficou mais difícil? Ficou. Mas é impossível? Não. Diversas universidades, principalmente universidades públicas, têm programas sanduíche, ou seja, aquele em que o aluno pode passar geralmente o período de um ano em uma universidade coligada fora do país, aprendendo uma nova língua e parte do curso nessa universidade. Há também vários programas de bolsas de estudos dadas pelos governos de alguns países. Por exemplo, Irlanda, na Europa, Alemanha, também na Europa, Inglaterra, também na Europa, Reino Unido. São alguns dos países que constantemente liberam programas de bolsas de estudo para estudantes de outros países. Eles, inclusive, dão preferência a estudantes de países com extrema pobreza ou então em desenvolvimento, que é onde o Brasil se encontra hoje. Para isso, você precisa pesquisar na internet, acompanhar blogs que falam sobre intercâmbio, também colunas de jornais grandes, como o Estadão, que falam sobre intercâmbio, e sites, sítios especializados sobre o assunto. Eles existem, eles são possíveis, e quando você consegue uma bolsa como essa, você vai praticamente a custo zero. E aquilo que há de custo, ainda há algumas facilidades para se conseguir esse dinheiro. É difícil? É muito difícil. É impossível? Claro que não. E não sendo impossível, você só tem a ganhar. De repente isso possa te ajudar muito na escolha profissional do que você quer dali pra frente. Pode mudar os seus rumos. Você pode vislumbrar coisas muito maiores e expandir a sua, não só cultura, mas a sua visão de vida fazendo o intercâmbio. Pense sobre isso, pesquise, quem sabe você não acha um meio. E uma dica, geralmente as pessoas que concorrem a bolsas de estudo fora
As que ganham são aquelas que têm algum tipo de trabalho considerado social. O que é um trabalho social? Aquele em que você consegue beneficiar uma comunidade, pessoas próximas a você, através de voluntariado. Então, se você quer ter mais chances, já comece procurando algum tipo de voluntariado que pode te ajudar. Ah, e tem também empresas que fazem intercâmbio voluntariado. Você sai do país para dar a sua mão de obra, por exemplo, em troca de casa, comida e estudo nesse outro país. E aí você tem toda essa bagagem necessária. Se você não for para estudar um curso específico, você vai ter todo o benefício do intercâmbio, aprendendo uma nova língua, trazendo bagagem para a sua vida, e sempre isso vai agregar no lado profissional, ainda que você não vá para fazer um curso específico ou para fazer um trabalho na área que você escolheu para seguir como carreira. Fazer o intercâmbio é sempre uma excelente opção. Espero ter ajudado vocês. Até mais! Olá, saudações a todos vocês. Como vão, nossos queridos alunos? Correndo, né, moçada? Correndo para dar conta dessa demanda tão grande, de tanto conteúdo, de tanta coisa que a gente precisa ver e se adaptando a esse mundo diferente, esse mundo novo que nós estamos vivendo. Mas é isso aí, estamos dando conta. O que eu estou impressionado é que a gente está dando conta. E eu estou feliz com isso. E vamos lá, vamos continuar. Nós estamos fazendo um panorama, digamos assim, dos Estados Unidos no século XX. E hoje é a parte conclusiva, né? A gente vai tentar ir de Nixon até o Bush filho e vamos ver como foi que caminhou a história dos Estados Unidos durante esse período. Queria lembrar vocês de que no final dos anos 60, em plena Guerra do Vietnã, após o governo do Lyndon Johnson, o Richard Nixon assume a presidência da República. Ele já tinha sido vice-presidente, já tinha perdido a eleição para Kennedy, e ele assume a presidência dos Estados Unidos. E num governo extremamente tumultuado, não só por conta de todos os movimentos sociais, dos movimentos juvenis, do movimento negro, do crescimento do movimento feminista nos Estados Unidos e no mundo, mas também pelos percalços da Guerra do Vietnã. E ainda por cima, o Richard Nixon teve que enfrentar um grande escândalo que parece uma marca da história dos Estados Unidos, esses grandes escândalos presidenciais. E esse escândalo foi bem contundente, né? O famoso escândalo de Watergate, em que jornalistas do Washington Post descobriram que o Richard Nixon tinha usado o que se chama tráfico de influência. Vocês imaginem, nós fomos normatizando a crise, normatizando a corrupção, normatizando o tráfico de influência ao ponto da gente achar comum. Mas aquilo ali não parecia muito correto. Ele usou espionagem do próprio governo americano para prejudicar o seu concorrente na reeleição. Isso acabou dando início a um processo de impeachment do presidente Richard Nixon, que se concluiu com a renúncia dele à presidência dos Estados Unidos. Tem um filme muito bacana. Esse filme se chama Todos os Homens do Presidente. Olhem só que elenco maravilhoso, Dustin Hoffman e o Robert Redford, representando os dois jornalistas que foram os, digamos assim, descobridores, né? O jornalismo investigativo dele chegou a fornecer os dados suficientes para a grande crise que levou à renúncia do presidente Nixon, o escândalo de Watergate. Com a renúncia dele, o vice-presidente Gerald Ford assume a presidência, não consegue se reeleger, e o Jimmy Carter assume no final dos anos 70 a presidência dos Estados Unidos. Muitos autores tratam Jimmy Carter como o responsável pelo início do processo da curva descendente da liderança hegemônica dos Estados Unidos no mundo inteiro. Assim, primeiro porque o Nixon ele herdou para o Gerald Ford o caos do Vietnã. As tropas americanas definitivamente são retiradas, né? A retirada de Saigon é um símbolo forte da derrota norte-americana, embora os americanos não queiram tratar disso com muita clareza, mas foram eles os derrotados. O Vietnã se converte num país socialista e o governo de Carter foi marcado por uma série de percalços na sua política externa do Oriente Médio. Entre eles, tentativas frustradas, por exemplo, de destruir e depor o governo de Muammar Gaddafi na Líbia.
abrindo caminho para a chamada Era Reagan. A gente só chama de era, moçada, um período que tem um conjunto de características muito forte. Então, por exemplo, no Brasil a gente chama Era Vargas, né? A gente chama Era JK. Eu não sei se algum outro presidente vai ter uma referência semelhante, mas a gente pode chamar nesse período de Era Reagan. O Ronald Reagan, ele era um ex-ator de filmes de Hollywood, filmes de faroeste, né, filmes, né, do velho oeste americano, que aparece como mais um grande herói, salvador da pátria, e ele foi o homem que acabou sendo o responsável pelo processo de fim da Guerra Fria. Na mesma época, assume na União Soviética o Mikhail Gorbachev, e a gente vai ver isso em uma outra aula, com a perestroika e a glasnost, dá-se início ao processo de ruptura da antiga União Soviética. Ao mesmo tempo, ele visita os Estados Unidos, muito simpático, bonachão, né, com uma expressão assim de jovialidade e modernidade que os americanos não estavam acostumados a ver nos líderes soviéticos. Então, se você somar perestroika, glasnost, essa aproximação com os Estados Unidos, a assinatura de tratados de não proliferação de armas e uma série de medidas que vão abrindo, né, colocando abaixo a cortina de ferro, a gente pode ver com muita clareza de que o governo Reagan é uma virada de chave. O que não impediu que nesse mesmo período os falcões da guerra, aqueles homens que viam o fim da Guerra Fria com péssimos olhos, porque é sempre assim, a gente sempre tem uma linha de guerreiros, de líderes mais belicistas, que quando o anúncio da paz aparece, é sempre lamentável para eles. Então, esses homens não viam com bons olhos, né? Assim, a ideia de que o seu grande inimigo estava se transformando em mais um parceiro. É preciso sempre alimentar a ideia da guerra, do belicismo, do ódio. Então, o caso do Irangate, que é uma associação com o escândalo de Watergate, é um exemplo claro disso, né? Os americanos, eles patrocinaram, o governo americano patrocinou a venda de armas para o seu arqui-inimigo Irã, para que com esse dinheiro pudesse se patrocinar os contra da Nicarágua, né? Os soldados que agiam contra o governo socialista da Nicarágua. Um exemplo claro da tentativa de manter o jogo da Guerra Fria dentro desse contexto aí, né? O próprio governo de Bush, o primeiro mandato do George Bush, representa bem isso, né? Aquela ideia de nós estamos aqui no topo do processo, nós somos os grandes líderes do mundo chamado mundo livre, como os americanos sempre chamaram, se autodenominaram. Foi um período de grande recessão econômica e que por isso todas as vezes que os governos americanos, eles identificam que a situação interna não vai bem, o que eles fazem? Eles dão um jeito de patrocinar um conflito externo, e foi nessa época do governo Bush pai que os Estados Unidos entram num grande conflito armado no Oriente Médio, a Guerra do Golfo. Talvez esse belicismo americano, essa coisa de aparecer como defensores militarizados do mundo ocidental, seja o motivo de tantos conflitos pontuais dos americanos, né? Com a eleição do Bill Clinton, um democrata mais moderado, é como se os Estados Unidos estivessem entrando numa nova fase, uma fase de mais tranquilização em relação à grande política internacional. A grande questão é assim, se por um lado, né, ele foi o responsável pelo Acordo de Oslo, que acalmou um pouco as tensões no Oriente Médio, diminuindo o conflito, a tensão do conflito árabe-israelense, se ele foi também o cara que deu um primeiro passo para o que a gente hoje chama de diversidade de gênero dentro do exército americano, repare que ele estabeleceu na época o don't ask, don't tell. Se você não, né, me pergunta, eu não preciso dizer. Se eu traduzir isso para vocês, isso significa que era permitido que homossexuais assumissem cargos dentro do exército americano, contanto que não falassem, né? Quer dizer, eu não te pergunto, você não fala, e aí fica tudo bem, assim, tipo como se estivessem jogando, né, a coisa para debaixo do tapete, ou trancando no armário, que seria uma expressão mais interessante. Daqui a pouco eu vou voltar para mostrar a vocês como o Obama definitivamente, né, mudou essa história completamente até aí, né? Aqui, quer dizer, tá aqui. Aí o Obama assinando aí, né, o documento que diz que não existe isso, não lhe pergunto, então você aceita. Não importa, o cara é homossexual ou não, ele tem um direito de cidadania como qualquer outro cidadão americano.
Então tá ali, vocês viram que o Obama deu um pulo, né, até o Obama só para trazer essa informação que tinha relação com o governo do Clinton. O interessante é que o governo do Clinton, que foi marcado por escândalos, inclusive escândalos sexuais, ele, por outro lado, foi de uma profunda robustez econômica. A economia americana cresceu muito, todos os índices são extremamente favoráveis a ele, tanto econômicos como os índices também de popularidade, o que é curioso, né? Ele que viveu casos de traição, escândalos sexuais, o famoso caso da secretária Mônica Lewinsky, que abalou as estruturas da República Norte-Americana, e ainda assim ele teve altos índices de popularidade, coisa que vai mudar muito no próximo passo da história americana. Mas isso aí é outra questão. Governo Bush, filho, e as guerras atuais, e os conflitos atuais, os atentados de 11 de setembro de 2001 é tema para aula de conflitos, tá bom? Um grande abraço para você e até a próxima. Olá, meus amores! Hoje nós vamos estudar um assunto importantíssimo para quem deseja aquele 1000 na redação, né? E esse assunto é semântica. Semântica vai trabalhar com o significado das palavras, tá? Então, a semântica é o ramo da linguística que vai, né, justamente trabalhar com o significado das palavras. Vocês, muitas vezes, quando estão escrevendo, né, aquele texto que você preparou todo, organizou, né, tá ali cheio de repertório sociocultural, e aí lhe falta naquele momento ali, você fica na dúvida, né, que palavra eu vou colocar no meu texto? Ah, eu já usei essa palavra, que outra palavra eu vou poder substituir, né, para não ficar repetitivo? E aí é que vem a semântica, né? Esse trabalho que a gente vai desenvolver hoje é justamente para alertá-lo, né, e alertá-la do quanto é importante, gente, a leitura, né? Quanto mais a gente lê, mais nós temos, né, intimidade com as palavras. Então, na hora de fazer um texto, por exemplo, né, você tem aquela chuva de palavras. Então, é de suma importância, né, a leitura. Como vai sua leitura? Tá em dia? Será? Quantos livros você tem lido? Já parou para pensar nisso? Né? Então, gente, corre lá, tá? Faz uma listinha de livros e vamos começar a colocar essa leitura em dia, tá bom? Bom, dentro de semântica, o que é que a gente vai, né, abordar na nossa aula? Nós vamos trabalhar com sinônimos, antônimos e polissemia, ok? E resgatar um conteúdo que já foi trabalhado, né, em outras aulas, que é justamente o sentido. Já que semântica é o sentido, o significado da palavra, eu trouxe para vocês, na verdade, né, aí um texto misto, verbal e não verbal, para brincar um pouquinho, descontrair um pouquinho com essa questão do significado da palavra, com o sentido da palavra, tá? Nós temos, eu odeio estes pneus, né? Nós temos ali uma mulher justamente reclamando, né, daquelas gordurinhas que incomodam tanto, né, e que a gente malha e aí faz dieta, low carb, né, e vamos que vamos, porque esses pneuzinhos realmente incomodam, tá? E do outro lado nós temos, eu adoro esses pneus. Então nós temos ali um mosquito da dengue, né, justamente falando de forma até irônica, né? Eu adoro esses pneus. Então, para a gente ver o jogo que se pode fazer com as palavras em língua portuguesa, né? Então, pneus, a gente pode, dentro de um contexto aí, a gente pode associar essas gordurinhas tão incômodas,
né? E também ao próprio pneu mesmo que a gente utiliza no carro, na moto, na bicicleta, né? No ônibus. E a gente pode fazer essa associação, certo? Então, nós temos, na verdade, na primeira imagem aqui, nós temos um sentido conotativo, um sentido figurado, tá? E na outra imagem nós temos um sentido denotativo, um sentido literal, certo? Vamos lá? Bom, sinônimo, é fácil isso, gente, é fácil, né? Vocês só precisam, na verdade, ler mais para poder ter, como eu disse anteriormente, essa intimidade com as palavras. E aí, na hora que estiver lá fazendo o seu texto, você, né, ter essa facilidade de encontrar a palavra adequada para que você possa substituir. Muitas vezes fica ali horas, né, pensando, perdendo tempo. Então, assim, a prova do Enem é uma prova de resistência, né? De tempo. Então, a gente não pode perder tempo, certo? Então, sinônimo, né, vai ser justamente um emprego de palavras que tem uma semelhança. E aí, quando são palavras, né, mais corriqueiras, mais usuais, a gente acha rapidinho. Quando é uma palavra, né, que a gente não usa muito e que muitas vezes a gente tem até dúvidas, né, ao empregá-la no texto, aí, gente, demora, né? Você fica ali pensando e tal. Então, eu trouxe justamente algumas palavras aqui, que na verdade são palavras corriqueiras, mas só para ilustrar, tá? Então, percurso, trajeto. Questionar, perguntar. Brincadeira, diversão. E carinho, afeto. Então, são palavras que têm o mesmo campo semântico, certo? Vamos lá para antônimo. Antônimo já vão ser palavras que vão ter campos semânticos opostos, significados opostos. Bondade, maldade. Limpo, sujo. Correto, errado. Tá? Então, essa ideia de sinônimo, palavras semelhantes, e no caso de antônimos, palavras opostas, vocês sabem. Eu acho que a maior dificuldade é justamente encontrar essa palavra. Polissemia. Poli, vários. Semia, de semântica. Então, quando a gente fala em polissemia, são vários significados que uma palavra pode ter. Agora, esse significado não é uma palavra solta, né? A gente precisa, na verdade, aplicar essa palavra em um contexto, certo? Então, como ele traz aqui, polissemia, que apresenta um grande número de significados numa só palavra, cujo significado dependerá do contexto em que a palavra está inserida. Foi o que eu acabei de dizer a vocês. A gente não pode trabalhar, né, com esse sentido polissêmico com a palavra solta. A gente precisa, né, aplicá-la, a gente precisa analisá-la dentro de um contexto, certo? Bom, eu trouxe para ilustrar, né, para que a gente realmente entenda o que vem a ser esse sentido polissêmico, vários sentidos. Então, o primeiro exemplo, não estou com cabeça para isso. Nós falamos tantas vezes isso aí, não é? Então, não estamos com cabeça. Naquele momento, a gente está preocupado, né, com alguma coisa, preocupada com alguma coisa. Então, não vai conseguir se concentrar. No segundo, minha cabeça está doendo. Então, nesse caso, é a cabeça mesmo, né? Dor de cabeça que todo mundo tem. E no terceiro exemplo, você é a cabeça do projeto, que é o líder. Então, observe que se eu falar cabeça, uma palavra solta, né? Você não vai saber qual o significado realmente que essa palavra tem, tá?
Então, semântica super fácil, tá? E a dica que eu deixo para vocês, leitura. Leiam, gente, leiam. Leia, né? É tão bom. Na verdade, você conhece outras palavras, você conhece outras histórias, né? Você, na verdade, também vai aí aumentar o seu repertório sociocultural. Então, leitura é vida, tá? E para finalizar, para não perder o costume, tá? E, na verdade, dar esse gás para vocês, eu trago uma mensagenzinha só para finalizar, tá? Que é perfeita. A vida é como uma câmera. Foque no que é importante, capture bons momentos, desenvolva a vida a partir dos negativos. E se as coisas não derem certo, tire outra foto. Um beijo, amores! Bons estudos! Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a professora Gláucia e o nosso tema de hoje são os artistas viajantes. Para nós falarmos sobre os artistas viajantes, nós primeiro temos que contextualizar pensando no seguinte fato. Em 1500 foi a época das grandes navegações, das grandes descobertas, da busca pelas coisas novas. Foi o tempo em que o Brasil foi descoberto. Então, enquanto o Brasil estava sendo descoberto, ao mesmo tempo na Europa acontecia o renascimento cultural, que foi o renascimento da cultura em todos os sentidos, que colocou novamente o homem no centro do universo. E aí, às vezes, algumas pessoas podem não gostar muito quando nós falamos que o Brasil sempre esteve cronologicamente atrasado em relação à arte, pelo menos uns 100, 150 anos. Mas é fato. Os artistas viajantes são aqueles que vieram junto com as grandes navegações e fizeram o retrato do Brasil na época do colonialismo. Gente, naquela época não tinham as mídias sociais, não existia tecnologia, não existia fotografia. Então a única forma de retratar e mostrar para o mundo como era o Brasil era através da pintura. Mas, para a gente falar sobre essas pinturas, nós precisamos de falar sobre 3 aspectos muito importantes. O primeiro fator importante que nós vamos abordar é a questão de que os primeiros artistas a retratarem o Brasil na época do colonialismo foram Frans Post e Albert Eickhout, 2 artistas holandeses. E como é que 2 artistas holandeses vieram parar no Brasil na época do colonialismo? Gente, naquela época, em meados de 1600, Maurício de Nassau, o então governador-geral do Brasil, organizou uma comitiva para vir ao Brasil. Dentro dessa comitiva estavam então Albert Eickhout e Frans Post. Um ponto importante sobre os artistas holandeses é que eles não eram católicos, e isso gerava para eles uma certa liberdade de pintar temas que então eram considerados profanos, e os pintores portugueses eram proibidos de pintar. O segundo fator, mas não menos importante que nós precisamos abordar, é sobre a missão artística francesa, que chegou ao Brasil em 1816. Dom João VI e a família real vieram para o Brasil em 1808 e, ao se instalarem no Brasil, perceberam a necessidade de institucionalizar a educação, que até então era feita pelos jesuítas, mas que tinham sido expulsos do Brasil. Pensando nesse aspecto, ele organizou e liderou uma comitiva de artistas vindo da França. Então, com essa preocupação de uma instituição formal para educar as pessoas que estavam aqui, na verdade, gente, isso é o que a gente vai ler nos livros, mas há quem diga
que Dom João fez isso para se gabar para o resto da Europa, no sentido de mostrar as suas terras. A missão artística francesa trouxe diversos artistas que fizeram a retratação do Brasil na época. Numa aula posterior, nós vamos falar um pouquinho sobre cada um deles. Mas é importante saber que a missão artística francesa deixou um legado muito grande. Não só criou vários artistas que até então eram trazidos da Europa através das grandes navegações, mas também deixou retratos de uma época, de uma história que nós só podemos avaliar a partir das obras de arte. Nestas obras, nós podemos observar a etnografia presente no Brasil colonial. O cotidiano presente no Brasil colonial. E os fatos históricos. E o terceiro fator que nós vamos abordar é o academicismo. O academicismo nada mais é do que as técnicas artísticas que vigoravam na época. Eram as técnicas artísticas ministradas, ditadas, na verdade, pelas academias de arte europeia. Os artistas só eram reconhecidos se eles seguissem à risca aquilo que as academias determinavam. Ou seja, os artistas precisavam usar certos tipos de desenho, de traço, de linha, de cor, de proporção. Tudo era determinado pela academia. Aquilo que fugisse às regras não era considerado obra de arte, e isso teve grande influência nas produções feitas nessa época. Bom, vamos voltar então à questão dos holandeses e falar um pouquinho sobre Frans Post. Gente, Post, ele tinha a incumbência de retratar os fortes, as cenas de batalha, as cidades, a paisagem do Brasil. Na verdade, ele foi considerado o primeiro paisagista das Américas. Não do Brasil, gente, das Américas, o primeiro paisagista. Olha, dá uma olhadinha nessa imagem. Essa obra de Post é denominada Engenho de Açúcar e data de 1661. Observe que nós temos aí uma paisagem já dominada pelo manuseio do homem. Já não é uma paisagem totalmente selvagem como gostaríamos de imaginar para aquela época. Nós temos aí também figuras negras que estão dominando, vamos assim dizer, um carro de bois. E a primeira coisa que eu gostaria que vocês pensassem, ou melhor, se questionassem, é a respeito dessas figuras. Se naquela época os negros e os índios eram escravos, por que Post retrataria essas figuras como seres livres, como se estivessem simplesmente passeando, se divertindo pelo campo? Vão pensando que a gente vai falar sobre isso mais tarde. Mas voltando ao aspecto técnico da obra, essas figuras estão aí não para identificar os tipos que moravam aqui no Brasil, mas elas estão aí no sentido de mostrar o tamanho do homem diante da natureza. Observem estas outras obras do Post. Observem que nelas estão presentes as características gerais que eram usadas para a pintura de paisagem. Nós temos aí linhas baixas do horizonte com céus altos. Nós temos tons mais escuros que eram comuns, na verdade, usarem-se tons mais escuros na Holanda porque a iluminação do Brasil era bem diferente. E nós temos figuras humanas em primeiro plano para evidenciar a grandeza da natureza. Ou seja, a intenção não era mostrar os tipos humanos que estavam aqui, mas era mostrar o tamanho do homem diante deste mundo novo que eles acabavam de descobrir. Um outro artista importante que nós precisamos abordar é Albert Eckhout. Albert Eckhout, ele teve um olhar etnográfico do Brasil, que nenhum outro artista teve. Ele retratou os tipos de seres humanos que viviam aqui. Observe estas obras dele. Eckhout
se sobressaiu ao retratar os principais grupos de pessoas que viviam no Brasil na época. Ele retratou os tararirus, os tupis, os negros e os mestiços. Nesta imagem, nós temos um homem e uma mulher tupi. Nós vemos aí índios vestidos com uma saia de um pano branco europeu. E a mulher, inclusive, tem o cabelo trançado com uma fita. Este é um ponto muito importante para nós observarmos nas pinturas. Eu comecei a falar sobre esse assunto lá atrás na pintura do post. Como esse povo, que é originário do Brasil, que não costumava usar vestimenta, aparece nas pinturas desta forma. Os pintores estão nos mostrando que os índios e os negros já estavam civilizados e que, ao mesmo tempo, foi imposta a eles uma cultura europeia, o que nós chamamos de eurocentrismo. E aí nós partimos para a questão da aculturação. É você impor a sua cultura ao outro, desrespeitando todo um processo histórico. Então, estas pinturas, elas não são de fato realistas como deveriam ser, mas elas são realistas dentro de uma visão eurocêntrica. Gente, esse olhar etnográfico do Ecknote não foi por acaso. É porque ele foi o primeiro artista que decidiu residir de fato no Brasil. E quando nós moramos em algum lugar, nós temos uma visão diferenciada de quando a gente vai passear em algum lugar. Pensa no seguinte aspecto. Quando você sai de férias para algum lugar, você vai nos pontos mais bonitos daquele lugar. Dificilmente alguém que sai de férias vai querer fotografar qualquer lugar, qualquer coisa, não é? Então vamos pensar nesses artistas dessa forma. Quando eles vinham para o Brasil, eles traziam consigo uma visão do mundo europeu. E era dessa forma que eles imprimiam nas suas pinturas. Ecknote, quando passou a residir aqui, passou a dar uma visão etnográfica e uma visão mais realista do Brasil. Na próxima aula, nós vamos falar um pouquinho sobre a missão artística francesa. Até breve, te vejo lá. Construir repertório é isso, é assistir a aula, o conteúdo base do Enem, mas abrir a mente para os saberes que estão postos aí pelo mundo, de tudo que está acontecendo no nosso país, no nosso continente, no planeta e até fora dele. A gente está acompanhando aí conquistas espaciais, novas naves cruzando aí o universo, então vamos ficar atentos a tudo. E no nosso universo aqui, acompanhar o TV Enem pela TV a cabo, pela TV aberta, pelas redes sociais, né? No YouTube é só você procurar o canal Escritório do Pensamento. No Instagram, @TV Enem, muito fácil. As aulas estão lá, inclusive. E na nossa plataforma, tvenem.com.br. Estamos aqui todos os dias, todas as horas, em todas as redes, em todas as ferramentas de comunicação e pedindo paz e luz para todos nós. Vamos em frente. TV Enem continua.